Bem, boa noite, pessoal. Aqui estou eu de novo, né? Até mais tarde fazendo vídeos, o tempinho que me sobra após atendimentos, enfim, por isso pedi em troca uma curtida, uma ajuda, uma divulgada, tá? Nos vídeos para que divulgue mais o meu trabalho, enfim, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre um livro, tá? Não é só de medicação, tá? O tratamento não se resume só a terapias de psicofármacos ou farmacológicas, de maneira geral, tá? Mas sim, psicoterapias, em exercício físico, enfim, leituras e amadurecimento. Então, eu vou falar um pouco sobre esse livro hoje, tá? Que é do sul-coreano / alemão Biji Wang, tá? Esse livro já é um pouco mais antigo, tem ele desde 2018, eu já publiquei várias outras vezes algumas coisas dele, mas agora ele se tornou popular entre blogueiros, enfim, está se falando na internet, né? Então é um livro bem interessante, tá? Que é um filósofo contemporâneo, né? Como eu falei, está na Alemanha, em Berlim, exatamente, tá? Faz seu trabalho, tá? Eu tive essa indicação no livro de um colega filósofo, né? Ligado ao mundo acadêmico, né? Então, por isso, enfim, não me perguntem por que eu, como médico, leio essas coisas, mas sim, eu sei os meus motivos, mas é diferente, mas eu tenho certeza e que contribui com o meu trabalho e assim como pode contribuir com vocês em certas leituras, tá? Então muita gente hoje realmente não tem tempo para ler, enfim, tá essa correria e talvez o único meio para a gente pode resumir, enfim, cativar alguém aí na leitura ou mesmo ter uma ideia geral do livro, né? Então, assim, eu vi uma frase a respeito do livro e resolvi dar um apanhado, pensar, refletir sobre eles e ver as minhas anotações, né? Então a frase foi: o sujeito do desempenho, né? O sujeito contemporâneo, tá? Aquele que compete não mais com os outros, mas quando supostamente em algum aspecto supera seus colegas, ele não está satisfeito, ele tem que se superar a si mesmo, né? Então a frase é: o sujeito do desempenho se realiza na morte, né? Então, como ele tem que ir cada dia mais e em prol do trabalho, dos seguidores, enfim, produtividade, grana, aquela questão infindável, tá? Ele vai se restringe até a morte, entre aspas, leia-se, tá? Burnout, né? E muitas vezes o burnout talvez a gente pode já considerar, são parênteses, até um sintoma, né? Que é um ponto essencial que o paciente faz uma reflexão e tem insights a partir desse momento e muda sua vida, né? De como reage no mundo de trabalho consigo mesmo e com os outros, né? Com aquela questão do cansaço, da fadiga, por isso do livro Sociedade do Cansaço, né? E então esse momento, e não vamos culpar o sujeito. Eu agora, com a minha modesta opinião, tá? Isso é algo imposto e de uma maneira não dita, né? Às vezes dita também, pela ideologia atual vigente, né, das particularidades, digamos, da ideologia mais atual, tá, e faz de tudo para o sujeito se anular e se tornar um sujeito que trabalha, onde o trabalho é um ciclo vicioso. Tu trabalha para acordar, tu acorda para dorme, descansa, tira férias para trabalhar melhor. Isso quando ainda tira férias. E esse é um dos motivos principais da procura no consultório, né? Então, por isso resolvi falar, tá? E então, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão, assim como tem várias outras, né? Ele tem uma influência, enfim, no filósofo alemão também do século XIX, do Nietzsche, né? E ele escrevia por aforismos, né? Então,
Tem várias ideias ali, lembra um pouco alguns livros do Bauman, tá? Que agora sim virou muito moda, né? Enfim, o Bauman estava em voga academicamente, 2007, 8, 9, e na internet, enfim, eu me admiro, tem o best-seller dele, Amor Líquido, para que eles usam esse livro e pessoas, enfim, enfim, não vem essa questão no momento, né? Então, assim, é uma leitura bem interessante, tá? Aqui diz também a questão, ele observa, né, por fatos comprovados que nossas gerações estão fazendo menos sexo, tá? Existe mais pornografia, sexo, falar sobre sexo, mas sexo não necessariamente. Ele fala que esse tempo, essa libido está sendo canalizada para as redes sociais. Por quê? Parte dela. Porque investe a libido em algo, tá? E o relacionamento, as relações sexuais, enfim, tu faz esse investimento e depois esse investimento não é fácil de recuperar. Digo em termos psíquicos. Fora o investimento que fica, outros investimentos como de tempo, financeiro, que às vezes é a mesma coisa, enfim, e tu tem chance altíssima de perder com isso. Então é mais fácil investir na internet, onde tu tem uma satisfação mais imediata e onde tu pode anular ou cancelar uma pessoa, dar curtidas, retalhar não curtindo, etc. Toda essa função que a gente sabe. Então era isso, dá um like, tá? E vou começar a intercalar esse tipo de vídeo, porque eu quero falar sobre isso também, tá? Com o uso de psicofármacos. Então eu acho isso mais necessário, tá? Porque outra reflexão minha, o burnout se tornou, além do mais, uma doença do trabalho, foi assim classificada, né, pelo CID, né, pela nova classificação do CID, tá? E por excesso de trabalho, que é interessante a quem mesmo? Ao sujeito não. A gente vê isso na prática diária. E depois o sujeito ainda adoece, estraga, a máquina estraga, e adivinha quem tem que pagar pelo estrago? O próprio sujeito comprando medicamentos. Então é muito correr, é muito fazer coisas no impulso e pouca meditação no sentido ocidental da palavra mesmo, de ficar aquele momento de bobeira, de conversar tu contigo mesmo, ver aonde tu tá indo, para quê, como, e é isso, pessoal. Então tá, boa noite, até a próxima.